Fala, galera! Como vocês sabem, o jornalismo é algo sério, envolvendo centenas de pessoas para garantir que a matéria chegue da melhor forma até você. Porém, como nem tudo é perfeito, algumas vezes as coisas não saem como planejado. E é isso que falaremos aqui hoje. Os maiores micos da televisão brasileira. Como falei, o trabalho envolve centenas de pessoas, mas que nem sempre é o suficiente. Um exemplo é esse aqui, onde o âncora estava apresentando a matéria, quando do nada parte do estúdio começa a cair. Vagabundinhos! Mas não foi apenas essa vez que teve falha técnica. Não perco a esperança jamais! Bom que ele não perde as esperanças, mas é claro, não são apenas falhas técnicas. Muitas vezes são os apresentadores, que já iniciam o jornal de uma forma diferente, como por exemplo, esse cara que já começou o jornal rindo e não conseguia parar. Parecia eu quando ia apresentar trabalho na escola. Mas não são apenas gafes. Às vezes, eles acabam se desentendendo. Bom dia. Só eu. Puta que pariu, olha aí, vê se é tu. Meu filho, sou eu. Quem foi gravar a manchete do jornal? Eu. Dos jornais? Eu. Então, quem é que lê a escalada? Tu. Então. Sou eu que começo. Ai, tu emendou isso aqui? Besta quadrada. É. Ai, claro que é emendado. Ai, é emendado. Bocó. Mas é claro, nem sempre o âncora tem culpa, como foi o caso desse jornal. Gente dizendo o quanto amava Carrie Fisher, muitas celebridades marcando essa perda, né? Mas a reação mais emocionante foi a do Chewbacca, aquele personagem do Star Wars. O Chewbacca disse... Muito triste. Realmente um discurso emocionante. Como falei, nem sempre eles têm culpa. Às vezes vão apenas falar o nome de alguém e não conseguem segurar a risada. O Boa saiu na frente. Rodolfo deu um belo chute de fora da área. Que foi? A maior goleada do dia ficou por conta da China, que enfiou no botão nada mais, nada menos do que 12-0. A China está em terceiro lugar no grupo C com 10 pontos. Que foi? Já a seleção do botão, ela... Grande disputa vai ser entre Kieran Reid, camisa 8, contra o camisa 8 da França, Luiz Picamoles. Esse é o jogador que pode fazer a diferença para a equipe da França, vem jogando muito bem. Tem também, às vezes, em que confundem o que era para ser dito e acaba saindo essas pérolas. Evaristo, o jornalista Jorge Bastos Moreno morreu por volta de 1h da manhã. Ele passou mal durante a noite e foi levado para um hospital em Botafogo, aqui na zona sul do Rio, mas morreu antes mesmo de ser enterrado. Em 25, um homem foi assassinado no fim de semana num bar. Depois ele saiu dali atirando, entrou em confronto com a polícia e também morreu. Ai, se você não entendeu, nem eu também. E a gente aproveita para te lembrar que nos radares aqui de Prudente o limite de velocidade é de 60 km por hora. Já pelas lombadas eletrônicas, o motorista não pode passar acima de 500 km por hora. E não é apenas no estúdio que isso acontece. Pelo contrário, é nas ruas que o jornalismo acontece de verdade. Como é o caso dessa repórter que estava fazendo uma matéria no meio de uma avenida e quase é atropelada ao vivo. A produção segue para a exportação. A ideia do governador André Putinelli é cobrar de R$ 4 a R$ 5 de pedágio a cada 80 quilômetros de estrada. Ou esse outro cara. Na rua da Sanacre, no bairro Santa Inês. As informações... Ainda falando dos repórteres nas ruas, é claro que não podia faltar a reportagem com o povão. Como, por exemplo, esse cara, que foi falar de um buraco gigante que estava na rua, trazendo riscos à população que estava sofrendo com o problema. Mas no fundo não parece que ninguém está sofrendo de verdade. Não acredito que estou vendo isso. Um buraco enorme, gigante,
aberto pela Compesa, esse buraco grande. O pessoal está aqui tomando banho desde manhã cedo, viu? Não é porque a gente está aqui agora, não. Que a gente não aconselha, porque, como o Márcio mesmo disse, essa água pode estar cheia de doença, a gente nem sabe o que tem aí embaixo, para o pessoal passar a pé. Do outro lado, como a gente pode mostrar, tá complicado aqui para passar aqui também. Do lado de cá, o pessoal... Já essa mulher foi dar o desaparecimento do pai, mas não conseguiu porque ficou nervosa e começou a rir sozinha. Karine está procurando o seu Luiz, que desapareceu há 2 anos e meio. É conhecido como o seu Lulu. Karine, que outras informações sobre o seu pai? Agora, ultimamente, mais... Karine, ele desapareceu aonde? Do Joaquim Tal. A Karine, ela tá muito nervosa. Karine, vamos esperar ver se a gente encontra o seu Lulu. Outro caso bastante conhecido foi a vez em que a mulher foi falar com o apresentador Luiz Batti e achou que estava falando diretamente com o Batman. Imagino como é que tá o coração da senhora depois que tudo que aconteceu, né? Boa noite, Batman. Olha, eu tô com meu coração realmente assim... E quando falamos de jornalismo ao vivo, tem que ressaltar a palavra ao vivo, que é quando tudo começa a dar errado. Por exemplo, nessa matéria que estavam falando do novo extintor de incêndio, onde ele seria mais eficiente que o antigo. Porém, é claro, o resultado não saiu como planejado. Lê as orientações básicas que o próprio extintor traz. E aí a gente vê, olha como esse extintor apaga mais rápido, né? Exatamente, ele é muito eficiente, ele faz ali o combate nas partes de equipamentos elétricos, líquido inflamável e também na parte de revestimento, como a gente pode ver ali, o banco do carro que está incendiado, está executando o combate com eficiência. Estou vendo a eficiência. Ou então, essa mulher que foi falar sobre a facilidade de puxar as travas dos ônibus em caso de emergência, mas ela mesma fez tanta força que faltou subir no banco para puxar. E ainda assim não conseguiu, mas a sua explicação depois foi a melhor parte. Feito, Larissa. As janelas, o rompimento do lacre ele é automático puxando a alavanca. Então não é necessário retirar o lacre para puxar a alavanca. Precisa ter força. Não muita. É frágil o lacre, né? Mas na hora de simular, a engenheira teve dificuldades. É frágil o lacre, né? É difícil de romper? Sim, é difícil romper o lacre, precisa ter um pouco de força, né? Então o ideal é que se só tiverem mulheres dentro do veículo... Rezem. Teve também a vez em que o repórter foi gravar, como era o treinamento da Rocan. E é claro, quando é ao vivo, tudo decide dar errado. Mas melhor ainda foi o repórter que quis fazer uma brincadeira para descontrair. Coisa que a gente mais treina aqui na Rocan é justamente isso. E aqui também a importância agora sim, do saber cair para não ver as machucadas. Que cara mais engraçado! E por falar em repórter, tem algumas vezes eles mal conseguem apresentar a reportagem, seja porque não conseguem falar a palavra correta. Lembram lá do Parque da Cidade, que os filhos eram de um pé de manga, o rapaz fosse beber para tirar manga, morreu, elequetruca. Como é o nome? Elecotrutado. Ou porque o tema é um pouco quanto fora da curva. Olá, Beija-Flor, bom dia para você, bom dia a todos. E daqui a pouco nós vamos contar uma história inusitada. Um galo foi detido. O galo foi detido. Não vou aguentar, cara. 3, 2, 1, gravando. Olá, Beija-Flor, bom dia para você, bom dia a todos. E daqui a pouco nós vamos contar uma história inusitada. Um galo foi detido. Um galo foi detido por perturbação de sossego. Mas quando falamos em jornalismo, de cara, pensamos na TV Globo, já que é a maior emissora do Brasil. E uma figura marcante é a do William Bonner, que, é claro, já cometeu algumas gafes ao vivo. Como, por exemplo, a vez em que ele foi falar com um repórter e se confundiu, achando que a careca dele era um capacete. E quando percebeu que tinha errado, ele tenta corrigir dando uma lição no repórter. Com a participação ao vivo do repórter Marcos Uchoa. Uchoa, boa noite. A gente vê que você está usando um capacete, portanto está cumprindo aí Não, nesse momento. Não está. Tirou o capacete, Uchoa. Você devia estar usando capacete. Me disseram que você devia estar usando capacete. Vamos lá. Então, um puxão de orelha no show. Queria que você dissesse pra gente qual foi a situação que você encontrou. Teve também a vez em que o Bonner soltou uma pergunta que parecia normal, mas soou um pouco quanto esquisita.
Você tem mais algum lugar que vai ficar molhadinho agora no feriado do 1º de maio ou todo mundo fica tranquilo em relação a isso? Não, Bonner, tem um mapa molhado aqui, olha só, pouco sol. Um outro nome bastante conhecido é da Fátima Bernardes. E é claro que ela também já passou algumas vergonhas ao vivo, como um dia em que ela decidiu mostrar no telão quais eram as principais hashtags que estavam sendo usadas no momento. Mas talvez isso tenha sido um erro. O mais engraçado foi ela fingindo que não estava vendo o que estava escrito. Dos assuntos que estão nos sites mais comentados, nas redes sociais. A gente faz uma seleção e traz alguns desses assuntos aqui. A gente vê o que está nessa nuvem de palavras e aí a gente comenta. Vamos ver nesse momento, olha só. Nesse momento tem vários assuntos sendo comentados. E bom, como falei antes, jornalismo é algo sério. E é nas ruas que tudo pode acontecer. Mas para finalizar, é claro que não poderia faltar aqueles que dentro do estúdio ainda caem nas trollagens dos telespectadores com os nomes de duplo sentido. Toninho Bala tá lá na oficina Simas Turbo e a galera toda tá acompanhando. Globo com apoio técnico da Federação Mineira de Futebol. E é muito bacana, é bom demais, futebol raiz. E ó, agora a gente vai ver o que vocês mandaram aí, comentando de Atlético, Cruzeiro, América. Tudo de muita futebol. participação, vamos lá? Vamos lá, Simas Turbo, bom dia, Karina. O Thiago Neves, mesmo mal, é o único que pode fazer algo diferente durante o jogo. Você acha? Eu acho que ele é craque. Alex Pedro da Silva aqui, jogão. Daqui a pouco o outro ele empata, ele escreve aqui. Um abraço do Japão, Tekomo Nakama. Direto de Osaka. Van Dijk. Em torno do time deles, que o jogador quer só saber de dinheiro. O Simas Turbo tá dizendo que Gabigol tem... Ao vivaço, ESPN. O Alberto Nóbrega pergunta se você conhece, Raul, o bairro Paula Tejano, da Zona Leste. Diz que eles precisam muito da ajuda sua por lá, para você aparecer lá. Eu não sei onde fica, você sabe? Eu não. Eu também não sei. Qual o nome do bairro? Paula Tejano. Qual o nome do bairro? Paula Tejano. Paula Tejano. Com esse nome... Paula Tejano. Bairro Paula Tejano? Agora que eu conheço bairros em toda a cidade, né? Mas com esse... Não tá falando besteira, fazendo gracinha, não. Falou, Renatinha. Paula Vadão. Renata, hoje vai ser 13-0 Verdão. 4 do Navarro, 2 do Dudu, 2 do Veiga, 2 do Everton e 3 do Gomes. Estava limpo. Aí não é possível, calma. Entendeu? Você caiu de novo. Caiu de novo. Tá ligado, Ocult? O que? O Ocult aqui mandou 5,50. O Félix não é nintendista, ele não, é caixista. Eu leio o nome do cara direito. Ocult Day. Ai, caramba. Preocupa muito. O doutor Cuca Beludo, participando pelas redes sociais, falou, ó, tô aí, né, com a Flávia, melhor... Atividade, melhor preço, melhor qualidade. E é isso que a gente quer produtos melhores espalhados pelo mundo para que as famílias não gastem dinheiro com coisas mais caras e sobre dinheiro para outras coisas. Então o que ele está fazendo é um absurdo completo. A Cuca Beludo está dizendo assim, com essa digitalização, muita coisa ainda pode vir chegando para o nosso futuro. Bola na frente para Neto Baiano, vai chegar o Jefferson. Cuca Beludo em Minas Gerais. Está acompanhando a transmissão da FAF TV, obrigado, alô Minas. Grande Minas Gerais, uai. Cuca Beludo. Acompanhando, Mark, manda um abraço para minha irmã que está completando 15 anos hoje, o nome dela é Paula Tejano, muito bem. Bom dia, Marquinhos e Kleber, não sei o assunto. Entendi, Paula Tejano. Será que foi maldade mesmo? Foi maldade. Bom, chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que tenham gostado e, se puderem, deixe seu like e comentem o que achou de tudo isso, que eu vou estar lendo todos eles. Obrigado e até o próximo vídeo.